cada dia o cuidado de todas as igrejas. Irmão, isso aqui é muito profundo. Além das coisas exteriores. Que coisas exteriores são essas? São batalhas travadas na nossa mente, no nosso coração. São pensamentos, sentimentos que ninguém consegue identificá-los. Somente o Senhor. Tem dia que a gente chega aqui sorrindo por fora, mas está chorando por dentro. Tem dia que nós chegamos no templo alegres, demonstrando uma alegria, um ânimo, uma graça, mas estamos sangrando por dentro, porque tem batalhas que estão sendo travadas e ninguém pode fazer o que nós mesmos temos que fazer. Existem batalhas no mundo espiritual que ninguém vê, que ninguém sabe, que ninguém conhece, somente o Senhor. Já viu que tem dias que estamos angustiados, entristecidos, e às vezes nem tem motivo para isso, e sentimos uma angústia no coração, sentimos uma tristeza na nossa alma, e às vezes chegamos até mesmo a perguntar para Deus: Senhor, o que está acontecendo? Ou o que está prestes a acontecer? Que sentimento é esse? E quem é pai, quem é mãe, já telefona para o filho, para a filha: você está bem? Aconteceu alguma coisa? Já fica vigilante. São batalhas internas dentro de nós, que ninguém consegue entender e compreender. Mas eu quero lhe dizer através desta palavra, que o Deus da Bíblia sabe o que você está passando. Ele sabe as tuas dores, as tuas angústias, os teus questionamentos, as tuas lamentações, as tuas tristezas, as tuas ansiedades. Ele sabe de tudo. Ele está vendo e Ele está trabalhando em seu favor. Fica firme, não desista. A vitória vai chegar. Aleluias, aleluias. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Escute uma coisa que eu vou lhe dizer aqui. Não é desfazendo de quem nunca pastoreou, não é desfazendo de quem não é pastor, mas só entende, só compreende no profundo o sofrimento de um pastor quem um dia já pastoreou. Estou falando da profundidade, você não tem ideia do que é isso. As dores que um pastor sente, os contritos internos e externos, os questionamentos, os sofrimentos, as angústias, as dores mal dormidas, às vezes a tristeza na alma. Somente Deus pode compreender isso. Se a igreja, de forma geral, tivesse o conhecimento aprofundo do que é pastorear, do que é estar à frente de uma obra, do que está na responsabilidade de um rebanho, de forma geral, irmãos, eu falo isso de forma geral, as ovelhas seriam mais ovelhas, dariam mais de si em prol do reino de Deus. Já viu aquele ditado que só sabe as dores quem sente? É mais ou menos assim. É mais ou menos desta forma. Quando um irmão ou uma irmã desobedece um pastor,
é porque ele não sabe o valor de um pastorado. O que é renunciar à sua própria vida, à sua vida social, à sua vida pessoal, à sua vida profissional, para assumir uma responsabilidade ministerial e espiritual. Quando eu vejo reflexões na internet, às vezes me dá vontade até de compartilhar, mas eu evito compartilhar algumas coisas para não dizer que a gente está se passando por coitado, está se vitimizando. Mas quando eu vejo aquelas publicações assim que antes de falar mal do seu pastor, você tem que se lembrar de tudo que ele fez por você, aquilo ali é uma grande verdade, irmão. Porque tem muita gente que se esquece de tudo que o pastor fez por ele, de tudo que o pastor fez por ela. E na maioria das vezes, muitos, não estou generalizando, mas tem uma grande partícula, eu falo de uma forma geral, em todas as igrejas do globo terrestre, existe uma grande partícula, que quando o pastor diz um não para ele, um não para ela, eles anulam todo o benefício que o pastor fez para eles, e retribui com a ingratidão, e ainda sai falando mal do pastor, sai falando mal da igreja. Eu sempre peço a Deus, sempre tenho pedido, para que todo aquele crente que dá trabalho para o pastor dele, na igreja onde ele congrega, na igreja onde ele frequenta, que Deus faça dele, que Deus faça dela um pastor. Ah, mas bispo, ele está desobedecendo que só. Não, o Senhor tem que fazer dele um pastor. Mas ela está contentando, desobedecendo, falando mal da liderança. Ela tem que ser uma pastora, uma esposa de pastor. Para quê? Para aprender na prática o que é o chamado pastoral. É quando muitos estão dormindo e o pastor está acordado. É quando muita gente está se divertindo e o pastor está preocupado como vai fazer para manter as responsabilidades da obra. Pastorear não é fácil. Aventurar-se na obra ministerial é uma coisa. Porque já viu, tem igreja que o pastor só aparece uma vez no mês. Nem a pregação doutrinal ele não dá. Ele, obreiro, não, você prega aí, você faz aí. Eu venho aqui só no final do mês para ver como é que está. Não é assim que as coisas funcionam. A responsabilidade é além do que a gente pode pensar e imaginar. Eu sempre procuro, e tenho procurado, e sempre procurei ser a ovelha que o meu pastor gostaria de ter. Por isso que quando a gente chega numa fase do pastorado, e a gente vê algumas atitudes, alguns comportamentos, eu falo, meu Deus do céu, como é que pode? Eu lembro que na época, eu novo na fé, novo no ministério, eu escutava, irmão, porque tem gente que não se conforma em ficar só para si, ele lança as alfinetadas. Aí me chamava de puxa-saco do pastor. Você está puxando o saco do pastor. Porque tudo que o pastor precisava, eu estava ali, para somar com ele. Em contrapartida, na igreja tinha outro grupinho, do quê? Tudo que eles arquitetavam contra a igreja e contra o pastor, aquele grupo entrava em concordância entre eles, e eu não participava daquilo. Falei, a gente é crente, o pastor está explicando para vocês, está aconselhando vocês, está orientando vocês, e vocês estão desobedecendo, estão sendo insubmissos, não quer escutar o pastor, não quer obedecer o pastor, e ainda quer bater no pastor aqui. Não, se quiser resolver como crente, a gente resolve agora, se quiser resolver como ímpio, não é aqui dentro, é lá fora. A partir do momento que a gente entregamos a nossa vida a Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, querido, estamos na igreja, na presença de Deus, depois do Senhor, quem dá a ordem e a palavra final é o nosso pastor. Então, se o pastor falou, está falado. Respeitem o pastor, é uma autoridade constituída por Deus. Se vocês não quiserem ficar no ministério, vai na bênção, vai na paz, mas não se levante contra o anjo da igreja, não saia falando mal do anjo da igreja, não saia falando mal da igreja. Aí aquietaram, irmãos, aquietaram. Agora imagina se eu fosse daquele grupo, que quando uma pessoa se levanta contra o pastor, diga, é isso mesmo, eu também concordo, estou junto também. Coitado do nosso pastor na época.
Então, na mesma proporção, porque as ovelhas cobram que o pastor tem que defender as ovelhas, mas as ovelhas também têm que defender o pastor. Eu estou falando de pastores sérios, homens idôneos, homens fiel a Deus, fiel ao ministério, fiel à esposa, fiel ao Senhor, fiel ao seu chamado. Porque tem muita gente por aí se dizendo que é pastor, mas de pastor não tem nada. Vive uma vida de forma fora da conduta ministerial e espiritual para com Deus. Se o seu pastor é um homem de Deus, é um homem idôneo, tem pregado a verdade, tem vivido a verdade, fique do lado dele. Seja fiel a Deus e ao seu pastor e à sua liderança.